Olá, pessoal. Espero que todos vocês estejam bem. Hoje vamos dar início a mais uma aula e hoje nosso assunto é diagnóstico e monitoramento de populações de animais silvestres. Então, gente, o que é monitoramento de fauna, né? Antes da gente começar a falar dos métodos, a gente precisa saber o que é monitoramento. Então, o monitoramento, como o próprio nome já diz, é o acompanhamento, né? Você vai ficar monitorando, você vai ficar ali acompanhando certa população ou indivíduos de animais silvestres, né? E isso acontece em uma determinada área, tá? Então, o monitoramento de fauna, ele tem por objetivo catalogar as espécies em determinada região diante de uma alteração da paisagem por conta de interferência humana. Ocorre a cada 3 meses na fase de implantação e operação do empreendimento. Então, funciona da seguinte maneira, pessoal. Eu vou usar o exemplo que eu estou vivendo hoje. Como eu já disse para vocês, eu trabalho numa mineradora. Também já trabalhei antes numa ferrovia. Quando esse empreendimento ele vai se instalar, ele vai ser construído nesse determinado local, ele vai causar alguns impactos ao meio ambiente. Não tem como fugir disso. Então vem a legislação, né, federal e estadual para minimizar esses impactos, né, e também para acompanhar, para saber qual o impacto que foi causado e como que a gente pode diminuir ou até mesmo corrigir, né, e anular esse impacto. E o monitoramento de fauna é né, dessas medidas que são aí impostas pelas leis, né, tanto federal quanto a lei estadual. Então, o empreendimento, para ele se instalar, ele constrói lá, né, no local que ele precisa, mas a lei vai chegar e vai falar, você pode trabalhar aqui, você pode atuar aqui, mas você vai ter que monitorar os animais dessa região para ver qual que é o impacto na fauna que você está causando. Então, basicamente é isso, tá? E aí, ele ocorre a cada 3 meses, né? O que isso quer dizer? Que ocorre 2 monitoramentos na fase seca do ano e 2 monitoramentos na fase chuvosa, né? Totalizando, então, aí 4 campanhas de monitoramento ao longo do ano, tá? Esse monitoramento, gente, ele pode ser realizado por métodos diretos e métodos indiretos, tá? Ou os dois, né? O ideal é utilizar os dois, que assim você consegue extrair o máximo de dados daquela área e daquela fauna. Então, os métodos diretos, né? Eles se dão por meio da visualização direta do animal, do avistamento desse animal e registro, né? Por meio de captura desse animal. Então, nós lançamos mão de algumas armadilhas, né? A armadilha de queda e interceptação, que é chamada, aliás, de interceptação e queda, né? Troquei aqui, que é chamada também de pitfall, né? Que é uma armadilha que direciona esse animal para um local onde ele vai cair ali numa valeta ou num balde, tá? Temos também armadilhas do tipo Tomahawk e Sherman, que são gaiolas com isca lá dentro, né? E quando esse animal entra lá na gaiola, ela se fecha e ele fica preso lá na gaiola, tá? Temos também o método de esticar redes, que vão servir tanto para captura de quirópteros, que são morcegos, mas também para captura de algumas aves, né? Então a gente estende a rede ali, esse animal voando, ele vai se encontrar com a rede, vai se emaranhar, você vai lá, pega ele, identifica a espécie, tira a biometria, né, faz ali as medidas dele, faz o registro e solta esse animal novamente. Temos também, né, um método de identificação por meio do canto, né, e esse daí já é um método indireto, então eu vou deixar para falar depois. Então nós temos captura, né, e nós temos a coleta desse animal. Qual que é a diferença de captura e coleta? A captura, eu pego esse animal, como eu disse no exemplo do morcego, né? Faço todo o procedimento e solto esse animal novamente. A coleta, eu levo esse animal para uma coleção zoológica, né? Eu levo ele para a universidade, ele vai ser taxidermizado e vai fazer parte ali, então, de uma coleção zoológica, ele vai ser tombado como um patrimônio da universidade, tá? Esses são os 3 métodos de monitoramento por meio direto, tá? E aí nós temos o monitoramento indireto, que se dá pela identificação de vestígio desse animal. E aí, quais vestígios, né, mais comumente que a gente encontra? Pegadas, fezes, a carcaça,
né? Penas, ovos. Então, pelo também é um vestígio, arranhadura também é um vestígio, tá? Então, qualquer, né, qualquer característica, ou objeto, ou fragmento do corpo, parte do corpo ali que o animal deixa ali, que você possa identificar que isso sugere determinada espécie. Por exemplo, fezes, né? A gente encontra uma fezes ali, se a gente encontra uma fezes com bastante pelo, presença de ossos, né? Às vezes até uns pequenos crânios, a gente já sabe que é um animal carnívoro. E aí a gente pode, né, pegar esse pelo e fazer a identificação, que é a análise de pelo, né, que é a tricologia. A gente faz ali a análise desse pelo para ver de qual espécie que é. Né? Então é muito legal esses estudos de monitoramento, são muito legais. Né? Então, identificação de vestígios que corroborem com a ocorrência de determinada espécie na região. Então, por exemplo, eu sei que aqui na região onde eu estou, né, aqui em Goiás, eu estou no norte goiano, nós temos onça pintada, mas eu nunca vi onça pintada aqui. Mas nós já vimos fezes de onça pintada, né? Algumas câmeras numa região um pouco distante daqui, né, em torno de uns 150, 200 quilômetros, capturaram onças pintadas, então eu sei que aqui na região tem onça, mas eu, pessoalmente, nunca visualizei, nunca avistei uma. Tá, mas resumindo, esses são os dois métodos aí de monitoramento, método direto e método indireto. Quais são os objetivos, né, da gente monitorar a população? Então, para a gente avaliar a saúde, e aí a gente está falando tanto de saúde animal, quanto a saúde individual, né, desse animal, mas também a saúde da população e a saúde única, tá? Lembrando que por meio, né, do monitoramento desses animais, a gente pode ver se está ocorrendo alguma zoonose no meio silvestre. Então, saúde é um objetivo, conservação é outro objetivo, né? Então, por exemplo, aqui onde eu estou, onça pintada é um animal vulnerável em extinção, lobo-guará também é um animal vulnerável em extinção, e na minha região ocorrem os dois. Lobo eu já vi aqui, infelizmente, durante o nosso monitoramento de fauna atropelada, já nos deparamos com um lobo-guará atropelado. Tem outra espécie também que eu já mostrei para vocês numa aula lá de nutrição, o jaguarundi, né, que é o gato mourisco, aqui também ocorre, eu já vi vivo, já vi morto, tá? Então, é importante para você traçar aí, né, programas de conservação onde essas espécies ameaçadas ocorrem. E também para avaliar o bem-estar desses animais, né? Porque nós estamos aí coabitando, a gente está convivendo na mesma região, onde tem empreendimentos, onde tem fluxo de veículos, de pessoas. Então, para a gente avaliar o bem-estar animal. E aí, gente, com esse monitoramento, né, nós podemos aí também avaliar a relação da saúde individual e da saúde populacional, através da vigilância epidemiológica. Então, como eu disse para vocês, a saúde ela está relacionada nisso daqui, ó, o monitoramento e controle de doenças no meio silvestre. Então, gente, é importante, né, e isso daí é feito junto geralmente com as unidades de vigilância zoonótica, né, as UVZs no Brasil, a vigilância epidemiológica. Essa vigilância, ela pode detectar, opa, está ocorrendo um aumento dessa doença no meio silvestre, nós precisamos ficar espertos que essa doença ocorre em humano também. Por exemplo, a febre amarela. Vocês lembram que há pouco tempo atrás, né, alguns anos aí, estava um surto de febre amarela, principalmente em primatas, e aí, infelizmente, o pessoal estava até atacando os primatas e tudo mais, mas o vilão disso mesmo, né, são os mosquitos, né, que são os vetores, mas sem entrar em detalhes, por meio da vigilância epidemiológica da doença da febre amarela, nós acendemos um alerta aí, né? Nós vimos que os macacos, os primatas, estavam morrendo de febre amarela, portanto, nós detectamos a ocorrência dessa doença precocemente nos humanos e lançamos medidas, né? Lançamos mão de medidas aí para a gente prevenir que o mosquito nos infecte também. Tá? Então, a vigilância epidemiológica, por meio, né, do monitoramento de populações, é extremamente importante. E aí nós temos os métodos, né, de avaliação da saúde e do bem-estar de animais silvestres. Então, nós vamos realizar exames clínicos e observação comportamental. Posso observar esse animal lá no meio natural que ele está, né, no meio ambiente dele ali,
no habitat e vou verificar esse comportamento. Se for possível, eu capturo esse animal, né, igual está aqui na imagem, coleto amostras biológicas para eu fazer exames clínicos e avaliar a saúde desse indivíduo. Então, como eu disse, né, coletar amostras biológicas para análises laboratoriais. Também podemos, né, coletar amostras biológicas e, a partir da observação comportamental, a gente pode avaliar os indicadores de estresse desse animal e de bem-estar desse animal também. E se for mais de um indivíduo, né, na população dessa espécie, tá? Podemos avaliar nutricionalmente. Então, isso tudo, gente, se a gente conseguir, né, observar o animal, a gente já extrai muita informação, mas se a gente conseguir capturar, sedar ele, capturar, nossa, a gente extrai muita informação. E uma delas é a avaliação nutricional, né? Então a gente vai poder ver o score corporal desse animal, vai poder palpar ele, vai poder olhar os dentes dele, né? E isso é extremamente importante, ver a condição do pelo dele, condição das unhas, isso tudo nos dá informações em relação à nutrição desse animal. E, né, avaliar o impacto desse empreendimento na saúde dos animais. Então, tudo isso daqui a gente pode concluir, ó, essa mineradora, essa ferrovia, essa rodovia, né, qualquer tipo de empreendimento, ele está impactando na saúde dos animais de tal forma, ou não, ele não está impactando na saúde dos animais. Tá? Então, por isso que esses estudos, esses métodos de avaliação de saúde também são importantes. E aí nós temos, né, o monitoramento das populações e estudos de conservação. Então, nós temos os métodos de censo populacional para a gente monitorar essas populações, como contagem direta, amostragem por captura e a recaptura desse animal, né? A contagem direta é o quê? A gente capturar alguns indivíduos e ir contando quantos indivíduos nós capturamos, né? E a gente tem aqui a recaptura também, né? A recaptura, a amostragem por captura, você captura esse animal e depois você recaptura ele novamente, tá? Então, é assim que a gente vai fazendo. Acontece aqui, a nossa equipe de monitoramento, já aconteceu umas 2 vezes, mas isso não foi assim premeditado, né? Não foi proposital, mas nós capturamos 2 vezes o mesmo pássaro na rede. Então, estendemos a rede, esse pássaro já tinha uma anilha com a nossa identificação, ele caiu na rede de novo. Isso é bom, porque mostra que naquela região ali, ele está conseguindo, né, se manter, ele está conseguindo habitar aquela região com harmonia, ele tem alimento, tem recursos disponíveis para ele. E esse monitoramento, gente, ele é mais importante ainda quando a gente está falando de espécies ameaçadas e programas de conservação, tá? Quando, né, a gente está aí participando de algum programa de conservação que envolve espécies ameaçadas de extinção, nós precisamos, né, fazer esses censos populacionais. Por quê? Para a gente acompanhar essa espécie, para saber, né, se ela está aí, se ela está direcionando para sair dessa ameaça de extinção ou se ela está ficando mais ainda ameaçada, tá? Podemos avaliar, né, o habitat, o impacto das mudanças ambientais sobre a população e linkar, então, também com a importância da genética populacional, né? Lembrando que muitos indivíduos parentes, né, que têm ali um grau de consanguinidade dentro da mesma área, não é interessante. É claro que isso vai depender da espécie. Nós temos espécies muito territorialistas que favorecem esse quesito que eu estou falando, né? O lobo-guará, por exemplo, é extremamente territorialista. Então, quando o filhote ele vai ali chegando na fase adulta, ele é expulso do território dele, ele migra para outro lugar, porque aquele território já tem um dono, né? E isso é bom por causa da genética populacional. Como nós já sabemos, né, isso é de amplo conhecimento aí dentro dos estudantes de veterinária, principalmente quem está aí no finalzinho do curso, que consanguinidade favorece a aparição de mutações, né, de patologias aí nesses animais também. Então, não é interessante consanguinidade. E aqui, ó, o monitoramento de populações, ele atua diretamente no manejo dessa genética populacional. E aí, gente, quando a gente vai monitorar os animais, né, nós lançamos mão
de algumas tecnologias para coletar esses dados. Isso daqui eu acho super interessante, eu gosto demais dessa área, porque assim, é um universo muito diferente, muito legal, interessante demais. Então, eu trouxe algumas dessas tecnologias, né? Você pode adaptar uma tecnologia dessa para um estudo de fauna, né? Você pode, se você conhecer uma outra tecnologia, você pensa, oh, isso aqui se aplica em determinado tipo de estudo. É válido também. Mas, né, nós temos aqui a telemetria e o rastreamento por GPS. Então, nós colocamos um colar, né, ou colar ou um colete, vai depender da espécie, que contém um chip ali, e esse chip ele é rastreável através da telemetria e GPS. Então, você pode rastrear o animal através do GPS. Vocês já devem ter visto alguma vez na vida, em algum documentário, em alguma reportagem, uma pessoa que fica com, né, que eles estão ali tentando pegar um animal e ele fica como se fosse uma antena parabólica na mão, né? E aí, dependendo do lado que ele vira, esse negócio vai tac, 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 tac. À medida que ele vai aproximando do animal, esse barulho vai se intensificando. É isso daqui, tá? É a telemetria e rastreamento por GPS. Ele tem várias aplicações em várias espécies. Eu já vi grandes felinos e pequenos felinos e canídeos monitorados assim, né, por meio de colar. Já vi tamanduá com um coletinho. Já vi peixe-boi. Lá naquela foto que eu mostrei para vocês, da gente contendo um peixe-boi, se vocês repararem, eu não coloquei aqui, mas se vocês repararem lá no rabo dele, tem como se fosse um colar assim, sabe? Como se fosse um colar passando no rabo dele, que é isso daqui, né? Onde fica o GPS para monitoramento dele. Então, tem várias aplicações e também tem limitações, né? Que nós devemos levar em consideração. Por exemplo, animal aquático já tem uma limitação, aí esse GPS, esse colar fica ligado num fio que tem uma boia, e dentro dessa boia que fica o GPS, tá? Em felinos e canídeos dá para pôr o colar, já em tamanduá mesmo não dá, então lançaram mão, né, do coletinho. Então, a própria anatomia do animal, às vezes, vai ser uma limitação. Mas, partindo para outra tecnologia, nós temos os drones, né? Hoje, os drones, eles têm uma implicação, assim, gigantesca em várias áreas, e dentro da medicina veterinária nós temos algumas também. E uma muito legal é esse daqui, ó, um drone para monitoramento em áreas de difícil acesso. Antes, para monitorar primata, pessoal, tem até um ex-professor meu, né, que nós já tivemos aí algumas experiências junto, o Bião, o Fabiano Melo. Ele monitora primata, ele trabalha com primata, ele é um dos grandes primatólogos aí no Brasil, e ele foi o pioneiro no monitoramento de primatas com GPS. Porque antes, gente, era difícil monitorar primata. Você tinha que ir para o meio da mata, ficar olhando para o alto e acompanhando eles, né? E acontece que o deslocamento do primata é muito mais rápido que o seu na mata. Ele vai pulando de árvore em árvore, daqui a pouco ele some, né? E você fica para trás porque você está lá embaixo. Então, o que ele fez? Ele subiu o drone e ficou olhando os drones, os primatas ali com o drone, né? Isso é muito bom, porque você não afugenta eles, já que você não está fazendo barulho, eles não estão te vendo, você consegue ter uma visualização melhor daquele grupo, uma identificação melhor dos indivíduos que compõem aquele grupo, né? Então, isso é super interessante. E não satisfeito, eles ainda colocaram uma câmera térmica, né? Então, uma avaliação por meio da termografia desses animais. Então, subiram um drone com uma câmera térmica. E aí dá para você visualizar todos os animais que estão ali, mesmo aqueles que estão escondidos, né, embaixo dos galhos, das folhas, você visualiza pela temperatura corporal desse animal. Então, fantástico esse uso de drone aqui, gostei demais. Outra tecnologia são as câmeras traps, né, que são as armadilhas fotográficas. São essas câmeras aqui, né, para o estudo de comportamento e densidade populacional. Então, a gente deixa essa câmera em árvores, em locais estratégicos, onde a gente sabe que tem uma trilha, né, que esses animais vão passar ali. Às vezes, a gente coloca até uma isca, né, para esses animais irem ali na frente da câmera, ficar se movimentando.
E aí, ó, a gente pega algumas imagens bem legais. Essa imagem não é nossa, não é minha, tá? Não é de onde eu trabalho aqui, eu peguei da internet, mas é para exemplificar aqui como que funciona. Então, eu coloco essa câmera aqui e a foto sai mais ou menos assim. E temos o estudo na bioacústica. O que é bioacústica? É o monitoramento de populações por análise de vocalização. Então, eu venho com um gravador lá no meio da mata, pá, coloco meu gravador e fico vendo o que vai ter. A partir da vocalização, eu identifico esses animais. Estudo com aves, tem muito estudo com aves na área de bioacústica, tá? Aqui mesmo, né, onde eu trabalho, gente, os estudos de ave fauna, né, os levantamentos de ave, são feitos da seguinte forma: avistamento direto, a gente estende a rede e também bioacústica. Tem uma pessoa que é especialista em canto de ave, que ele vem com um monte de aparato, ele anda com uma mala gigante, cheia de coisa aqui, equipamento que eu nem conheço direito, gente. Geralmente quem trabalha muito com isso é biólogo, tá? Ele tira um monte de coisa lá da mochila, uns microfones, umas câmeras, um negócio, e ele fica parado num ponto 15 minutos. Nesses 15 minutos ele liga o gravador e capta todos os sons ali daquela área. Depois ele desliga, anda mais um pedaço, vai para outro ponto, para ali, liga de novo, e assim vai. E através desses cantos, dessas vocalizações, ele identifica a espécie ali. Legal também, né? E aí, né, algumas técnicas. Então, nós temos o método de captura e contenção de animais silvestres, como essa imagem aqui. Essa imagem ficou meio borrada, tá, gente? Mas isso daqui é uma ave, ó. Se você forçar, dá para ver que tá toda emaranhada aqui na rede. Assim como eu já falei para vocês, que a gente faz aqui também. Então, a gente estende a rede, né? A ave está voando, vai encontrar a rede, aí vem o técnico que está estudando, pega esse animal, contém ele, identifica, tira foto, coloca anilha, faz todos os procedimentos. Temos também armadilhas fotográficas como método não invasivo, né? Então, esse é um método mais invasivo, você manipula o animal. Já esse daqui, não. Temos a marcação e recaptura, né? Que tem vantagens e desvantagens, né? Como vantagem, a gente vai ver que esse indivíduo está conseguindo se perpetuar ali, está conseguindo se manter, e isso é bom porque a gente identifica que essa área tem recursos disponíveis para ele. Agora, como desvantagem, é a manipulação sucessiva desse animal, né? Sempre estar pegando esse animal ali, às vezes, pode não ser bom para o bem-estar e para a saúde dele. Temos, né, estudos de longo prazo e de modelagem populacional. Então, eles são muito importantes, esses estudos. Por quê? Porque eles acompanham os mesmos indivíduos ou os mesmos grupos ao longo do tempo para observar padrões e mudanças em diversas características dessa região, né, desse ambiente que eles estão vivendo. Então, gente, quando você pega o mesmo grupo, né, ou o mesmo indivíduo, é o que eu falei, é bom porque você extrai informações não só do animal, mas também do ambiente. Como que está aí essa modificação do ambiente? Será que esse empreendimento, né, usando o exemplo aqui, será que essa mineradora, ela está causando prejuízos ambientais ao ponto de diminuir as populações? Ou será que ela não tem influência, né? Será que uma ferrovia ela está causando, né, prejuízos em que diminua a população ou que até mesmo leve essa população da região ali ao declínio, né, fique ameaçada? Então, tudo isso é importante, né, avaliar e é feito através dos estudos longitudinais. Através desses estudos, a gente pode fazer uma modelagem populacional também, uma previsão de tendência de extinção. É isso que eu acabei de falar para vocês, né? Então, a gente vai acompanhando o grupo, a gente extrai informação, ó, esse grupo, ele está diminuindo. Então, daqui a 10 anos, não vai ter mais indivíduo aqui. Possivelmente, essa espécie aqui nessa região, ela pode estar ameaçada à extinção. E isso quando a gente está falando em regiões menores. Quando a gente está falando a nível Brasil, né, é mais difícil, mas aí a previsão de tendência de extinção ela será mais certeira. Mas é muito mais difícil, por isso que os estudos eles são feitos em regiões menores, né? Porque aí você pega uma região, outra região que são perto,
e junta esses estudos, tá? Mas é muito importante por causa disso daqui, modelagem populacional. A gente consegue prever um gráfico, ver se essa população ela está ascendendo ou ela está descendendo. E aí, né, nós então, a partir dessa modelagem, aplicaremos dados de monitoramento em política pública e conservação, né? Então, juntando agora, né, todos os pontos. Vou fazer os meus estudos longitudinais acompanhando determinado grupo. Ah, eu vi que esse grupo está diminuindo. Por que que ele está diminuindo? O que está influenciando ele a diminuir? Atropelamento, escassez de recursos naturais, e quando a gente fala isso é água, alimento, escassez de indivíduos da mesma espécie para copular, ou então excesso de predadores, né? Tudo isso a gente vai identificar. A gente identificou, fez a modelagem populacional, viu o decréscimo, identificou as razões, aí nós vamos lançar a mão de políticas públicas e de políticas de conservação para ajudar essa espécie a ascender. Né? Então é isso daí. Interpretação de dados e tomada de decisão, que é o que eu acabei de falar também, né? Então, a partir desses estudos, da análise dos dados dessas populações, a gente vai ver a saúde, o comportamento, a densidade populacional e vai poder traçar aí, né, uma previsão de se a população está ascendente ou descendente, né? E aí, esses indicadores vão ser o quê, né? Esses dados que a gente vai extrair vão ser taxa de mortalidade, taxa de reprodução, a dispersão desses locais, né? Então, por exemplo, a gente está acompanhando um grupo de lontras, né? A gente está acompanhando um grupo de lontra, a gente viu que tinha 10 lontras andando juntas, e agora só tem 3, 7 se dispersaram. Para onde elas foram? Né? O que aconteceu? Então, a gente pega esses dados, né, que são chaves aí para a gente traçar medida de conservação. E aí, gente, através desses indicadores, desses dados, nós vamos planejar estratégias de manejo com base nesses dados. Eu trouxe o programa, um dos programas que a gente tem aqui, né? Eu já falei para vocês o programa de monitoramento, até falei um pouco como que o pessoal captura, que faz com as aves, né? Que temos o estudo de bioacústica aqui também. E outro programa que a gente tem, esse é o que eu estou à frente, esse programa aqui, é o monitoramento de fauna atropelada. Quando vai ser instalado um empreendimento em um determinado local, pessoal, esse empreendimento, como eu já disse para você, ele vai causar alguns prejuízos no meio ambiente, né? Um dos prejuízos, geralmente, é o aumento do fluxo de veículos nessa região. Por exemplo, aqui mineradora. Então, vai ter muito caminhão circulando, né? Vai ter muito ônibus circulando, ônibus para trazer os funcionários da mineradora, tá? Aqui nós não vamos com carro, assim, você pode com carro próprio, mas a grande maioria das pessoas vai com ônibus, porque esse ônibus ele é fornecido, né, para a gente. O transporte ele é fornecido. Então, vai ter ônibus circulando, vai ter caminhão de minério, transportando minério circulando, vai ter veículos de terceiros que passam, né, por ali perto, e também veículos de trabalhadores, tá? Então, o fluxo de veículo, ele aumenta geralmente em quase todos os empreendimentos que vão se instalar. E com isso, o número de animais atropelados também podem aumentar, né? Então, eu trouxe aqui um dado do Sistema Urubu, tá? Aqui, ó, o Sistema Urubu, ele tem um atropelômetro em tempo real, tá? Então, né, no momento aqui que eu tirei esse print aqui, nós tínhamos 273 milhões de animais atropelados, tá? É um número que assusta demais, mas infelizmente ele é real. E é subestimado, tá, gente? Porque o Sistema Urubu, ele é um aplicativo em que se você viu um animal, você vai lá e registra no Sistema Urubu. Então, esse dado ele é subestimado, porque tem muita gente que nem conhece esse sistema, não conhece nada, simplesmente passa, o bicho está ali atropelado e esse bicho não é relatado, né, esse atropelamento, tá? E o atropelamento, gente, hoje ele é uma das 3 principais causas de declínio populacional de animais silvestres. É uma das 3 ameaças principais aos animais silvestres da nossa fauna. Então, como funciona o nosso monitoramento de fauna atropelada aqui?
Nós percorremos um determinado trecho todos os dias. Esse trecho ele dá em torno de 50 quilômetros. Ele passa, a mineradora aqui, ela tem duas rodovias que passam perto dela. Uma é uma BR e a outra é uma GO, né? Uma rodovia estadual. Então, e temos trechos dentro da mineradora, as vias dentro da mineradora. Então, o nosso trecho, ele pega parte da rodovia estadual, parte da rodovia federal e algumas vias dentro desta mineradora, tá? Então, a gente percorre esse caminho 2 vezes por dia, tá? Obrigatoriamente 2 vezes por dia. Uma no início do dia, em torno das 7, 7 e pouquinho da manhã, e outra no fim do nosso expediente de trabalho, em torno das 4 horas da tarde, 3 e pouquinho, 4 horas da tarde, tá? Se a gente encontra algum animal, tá, atropelado, nós vamos lá e registramos. Nossos registros, pessoal, a gente tem que ter aqui a data, o horário e a coordenada. Eu cortei dessa foto aqui porque esses dados a gente não pode divulgar assim, tá? Esses dados eles vão compor um estudo maior, então a gente não pode lançar esses dados e divulgar esses dados antes de ser mandado para a Secretaria do Meio Ambiente. Então eu trouxe uma fotinha aqui só para vocês verem como é que é. Então a gente registra esse atropelamento, aqui vai sair a coordenada, tá? Então essa coordenada, ela dá exatamente no ponto que esse animal está aqui atropelado. Dessa foto, a gente extrai os dados, né? Então, a gente lança para uma planilha de dados gerais. Nessa planilha, eu tenho aqui, ó, nessa coluna, o dia, o mês e o ano desse registro. A hora desse registro e as coordenadas, tá? Então, isso daqui é muito importante, esses dados. Depois das coordenadas, eu tenho o nome comum, né? O nome popular desse animal. Esse aqui é um jaguarundi. Ele é ameaçado de extinção, esse animal. Então vem o nome comum, aí eu venho a classe dele é mamália, né, mamíferos. Vem a ordem, ele é carnívoro, então a ordem é carnívora. Eu venho na família, né, família é Felidae, e o gênero dele é Herpailurus, e epíteto, né, espécie é jaguarundi. Então, com esses dados aqui, essa planilha ela continua, tá, gente? Mas eu trouxe isso daqui que é o principal para vocês. Então, com esses dados aqui, eu já sei que eu atropelei, né? Ou eu atropelei, não. Opa, meu Deus do céu. Eu já sei que eu registrei um atropelamento de um puma, de um Herpailurus jaguarundi, né? Ele é felídeo, mamífero, no ponto tal. E aqui vai ter a coordenada tal. Isso foi tal hora, tal dia, no mês tal, no ano tal. Então, disso daqui, gente, eu vou extrair dados, né? Mas o dado, um dos mais importantes, né, é a coordenada. Porque da coordenada, esse aqui eu faço um mapa, né? Esse mapa, gente, é um mapa de calor. Vocês estão vendo aonde está aqui, né, em verdinho aqui, é o trecho que a gente percorre, tá? Esse é o trecho que eu falei para vocês que a gente percorre 2 vezes por dia. Então, pessoal, é um mapa de calor. Isso significa o quê? Quanto mais vermelho, mais atropelamentos eu tenho registrado nesse ponto. Quanto menos vermelho, quanto mais verdinho, menos atropelamentos eu tenho registrado nesse ponto. Então, a gente pode ver nesse ponto aqui de cima, por exemplo, que quase não teve atropelamento. Aqui, ó, a gente passa por aqui, não teve nenhum registro de atropelamento, né? Aqui deve ter tido 1, 2 aqui, ó, na escala aqui, né? Enquanto nesse ponto aqui, por exemplo, eu já tive mais de 30, né? E por que é importante isso, gente? O mapa de calor, ele te mostra os pontos com maior ocorrência. E sabendo os pontos com maior ocorrência, você extrai a informação disso daí e você traça medidas de mitigação para você diminuir o número de atropelamentos nesse ponto, né? Então, medidas de mitigação para a fauna atropelada são o quê? São sinalização, né? Placas de sinalização, túneis de passagem, e aí nós temos as passagens suspensas, né, que podem passar acima da rodovia ou passagens abaixo da rodovia, e cercagem, ó, aqui nós temos a placa de sinalização e também cercar esse trecho para que os animais sejam direcionados para um trecho mais tranquilo, né? E eu já vi isso na prática, né? Então nós fizemos esse dado, nós geramos esse mapa de calor aqui. Através desse mapa, nós lançamos mão de algumas medidas de mitigação e nós vimos, sim, a diminuição de atropelamento nesses trechos que nós colocamos a mitigação, tá? Então, é extremamente importante, gente, esses estudos, né?
desses estudos, extrair esses dados, saber extrair esses dados e analisar eles com eficácia para poder, então, traçar medidas de mitigação, tá? A nossa aula, pessoal, é isso. Eu, particularmente, gosto bastante desse conteúdo, tá? Para muita gente, deve ser novo isso daí, né? Eu só conheci esses métodos de estudos depois da minha graduação, quando eu estava fazendo mestrado. Eu fiz um curso lá no Rio de Janeiro que eu descobri isso daí. Mas quem é aluno de biologia, isso daí aprende ao longo do curso. Isso é muito legal, né? Nós veterinários também podemos fazer. Então, quem tiver interesse, pode me procurar, pode conversar. Eu estou à disposição lá no nosso Fale com o Seu Mentor, lá na plataforma. Beleza? Fiquem com Deus e até a próxima aula.